E aí isso é o cashback. Assim, pra muito. Eu ficava até numa saia justa lá no escritório. Pô, o cara não é obrigado, mas teve um dinheiro aqui retido. Só que às vezes ele tinha um valor retido lá de R$ 100. E aí eu cobro o valor menor que eu cobro pra fazer a declaração é 127. Ele falou, pô, mas aí não Eu tô no compensa. prejuízo, né? É. Melhor deixar pra lá. Só que assim, meu amigo, eu vou ter o mesmo trabalho de fazer do que eu faria com o outro. Não tem como eu dar um desconto, porque eu vou ter o mesmo trabalho. Aí ele falava, não, então não vou fazer. E o dinheiro ficava pra receita. Porque ele não ia pagar mais do que. Em alguns casos, quando o cara. Eu tô falando, dá um descontinho, vou ver se ele faz e tal, mas pra ele na conta não fechava, porque ainda que eu desse um desconto, ele ia, vou ter esse trabalho todo, vou pegar 10, 15 reais, deixa pra lá. Então acabava ficando muito dinheiro na Receita Federal de contribuinte. Então, assim, é um ato de justiça que ela faça essa devolução sem o cara precisar ter que entregar a declaração. É como não há um controle, né? Imagina. Milhões Milhões certeza. de pessoas que deixou... Milhões de reais, né? Ou bilhões, sei lá, porque é muita gente, né? Deixam 100 ali, 200 ali, 300 ali. E aí a pessoa não é obrigada a declarar, porque pra ser restituída você tem que declarar. E aí vem esse cashback pra salvar aí, pra salvar a galera desses descontos de imposto de renda. Eu comecei a declarar meu imposto de renda, eu vou até compartilhar uma experiência, você sabe provavelmente, né? Porque você é meu contador do escritório, contador das empresas. De um tempo pra cá eu queria aprender o imposto de renda, então eu comecei a fazer de uns 2, 3 anos pra cá. Até agora não tive problema nenhum. Mas esse negócio de imposto de renda é algo tão sério que em 2018 ou 2019, aqui vai uma dica, tá? De alguém que se deu mal. Por quê? Eu comecei a receber tudo na minha pessoa física, né? Então eu comecei a carreira ali, sozinho na advocacia, como o brasileiro comum começa suas atividades no dia a dia. Tudo na minha pessoa física, CPF, até que eu precisava declarar. Eu não tinha CNPJ, eu não tinha empresa. E aí quando eu fui fazer o imposto de renda, e aí eu coloquei exatamente tudo que eu recebi naquele ano, né, como lucro que veio pra mim, eu tomei uma paulada gigante, uma paulada gigante. E tive que parcelar ali, se eu não me engano, acho que foi em 8 vezes com a Receita. Como eu chorei, cara, como eu chorei aquele 2019, 2020. Existe muito isso do pessoal acabar declarando tudo, às vezes no CPF, mas tem a opção também de ter um CNPJ. Acontece muito isso, assim, demais, tá? Só que, só um detalhe sobre o cashback que eu acho que é uma informação relevante. A Receita prometeu pagar no dia 15 de julho deste já tem ano. data, Já tem data. Então, assim, se você tá nessa condição do cashback, consulte lá, dia 15 de julho, ela prometeu fazer o pagamento, tá? Só um parênteses com a informação relevante. Do nada apareceu um dinheiro ali da Receita, né? Você já Tem sabe gente, o que vai é. acontecer, porque nem todo mundo sabe do cashback, do nada um dinheiro entrou na conta, vai achar que... E ainda mais um Pix, né? Porque vai vir via Pix. É verdade, é verdade. Capaz do cara que não souber, que não assistiu o Landmark, achar que alguém mandou errado e devolve. Aí a Receita não conseguiu resolver o problema. Mas esse pessoal de CPF e CNPJ, Então, que você tem pra compartilhar aí com a gente? O que acontece muito assim, a gente viu sempre, a pessoa ela tem um MEI, o caso mais comum, tá? O cara tem um MEI. Ele sabe que no MEI, ele só pode movimentar até 81 mil reais por ano. Dependendo do negócio, por mais pequeno que seja, é pouco. Né? Dá ali 6 mil e pouco por mês. E aí, o que ele faz? Ele opera no MEI dele até 81. Quando chegou, ele começa a jogar no CPF. Ele começa a jogar no CPF dele para não ser desenquadrado do MEI. O que é e eu vou fazer uma diferença já de comparativo. Porém, a Receita Federal já soltou uma norma no ano passado dizendo que, para fins de enquadramento de MEI, ela vai considerar tanto que passou no CNPJ quanto que passou no CPF. Então, a Receita ela pode desenquadrar o MEI pela movimentação somada entre CPF e CNPJ, porque era muito comum. Chegava muitas vezes lá no escritório, quanto foi no MEI? 81. Aí só que eu movimentei na minha pessoa física também. Falei, quando? 350. Então ela movimentou 350 mil no CPF e 81 no MEI. Esse vai ser pego, vai ser desenquadrado do MEI, enfim, tem uma série. Porque uma vez que você é desenquadrado do MEI,
você vai ter que, no ano seguinte, operar como ME e só pode voltar pro MEI no outro ano, se nesse ano ficou abaixo. Então, assim, não é tão simples. E aí, vamos supor que a Receita pegue, né? Olha por que não é negócio trabalhar no CPF, ainda mais no ambiente onde a Receita cada vez mais fiscaliza. Para você ter uma ideia, vamos pegar um exemplo de um advogado. Um advogado que constitui um CNPJ e começa a receber ali no seu CNPJ os rendimentos do seu trabalho. Ele começa pagando 4%. Ele começa pagando 4% sobre o valor. E o máximo que pode chegar, vai chegar ali nos 18, no máximo. A gente tá falando de milhão. A gente tá falando de muito dinheiro, Isso, né? A gente já tá na casa do milhão. Na pessoa física, com a alta renda que entrou agora, porque era 27,5. Só que é 27,5 DIR, que é o teto, mais 10 da alta renda. Ou seja, na casa do milhão, vai chegar ali nos 37,5. A gente tá fazendo um comparativo. Ó, o máximo que a PJ vai chegar ali no simples, na casa do milhão, 18, 19. Na pessoa física, piscou, tá nos 27,5. Movimentou um pouquinho mais, já tá nos 37,5. Então, assim, é uma diferença muito grande, muito pesada. Eu tenho clientes lá que declaram que eles são estrangeiros, né? Hoje de manhã eu tava vendo um caso de um suíço, recebe em franco suíço, a gente tava fazendo a conversão e tal, não sei o que, deu uma pancada para ele pagar. Mas como o Brasil tem acordo de bitributação com a Suíça, a gente tá considerando que ele pagou lá, e a Suíça o imposto de renda é super alto, né? Então a gente tá considerando que ele pagou lá para tentar bater no que tem aqui. E a gente teve um outro caso de um polonês, que também, como recebe tudo no CPF, a gente joga na tabela e dá lá pro cara. Por exemplo, do suíço deu 15 mil, do polonês deu 20 mil reais, né? Então, o problema de você tributar no CPF. Então, assim, é estratégico você constituir uma PJ para tributar no CNPJ. Você corre menos risco, você protege seu patrimônio pessoal muitas vezes e ainda paga menos imposto. Porque na pessoa física, se cair numa malha fiscal, vai ficar bem salgado. O meu eu tomei 27,5 na cabeça. Foi 27,5, era o primeiro ano, acho que o brasileiro, no modo geral, a gente não é ensinado sobre, exemplo, declaração de imposto de renda na escola. Já começa por aí, né? A gente vai aprender sobre imposto de renda na fase adulta, e não só na fase adulta, quando a gente começa a ganhar um pouquinho mais. Porque enquanto você está na isenção, você não quer saber de declarar, porque você está dentro da isenção. Naquela que você não é obrigado a declarar. Então, se você tem aquele valor que você falou, 35 mil mais ou menos, né? Quem recebeu 35 mil no ano passado, se você recebeu 30 mil, você está isento ali de declarar, você não é obrigado a declarar. Então, automaticamente, você não tem tanto conhecimento. Eu tomei 27,5 na cabeça, cara, e foi uma tristeza. Foi uma dureza, né? Eu não recomendo ninguém a fazer isso. Hoje eu só recomendo o seguinte, você tem um negócio, ou advogado, procura uma contabilidade. Geralmente eu sempre indico a contabilidade, né, Azure. Por quê? Porque dá todo o suporte, então procura uma contabilidade, porque mesmo que você pague as despesas com serviços da contabilidade, você ainda sai no positivo. Eu peguei um caso ano passado de um servidor público, né? Um servidor público, às vezes, fala, eu mesmo vou fazer, né? Um cara que geralmente tem um conhecimento intelectualizado, tem a pré-preenchida, fez ele por ele mesmo e caiu na malha. Deu uma grana a pagar. Peguei o caso, deu a pagar, ele falou, mas eu vou ter que pagar tudo isso e tal. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Aí eu dei uma revisada, falei, não, a gente consegue mexer aqui, aqui e ali e tal, não sei o que. A gente conseguiu reaver de a pagar para a receber, mesmo com a pré-preenchida. Então, não é tão simples quanto parece. Em alguns casos, sim. Não vou também aqui dizer que não. Tem casos que, de fato, é simples. Às vezes o cara teve uma fonte de renda. Enfim, assim, trabalha em uma empresa, exato, não tem carro, não tem patrimônio, não tem nada, é super... Aí, tudo bem. Mas, às vezes, se a pessoa tem imóveis, fontes, aplicações, tem um nível de complexidade maior...
vai demandar um certo conhecimento e hoje a Receita Federal ela tem sido muito mais criteriosa em reter a declaração em malha. Não passa batido como antigamente muita coisa passava. Desculpe interromper seu vídeo, rapidinho um comunicado importante. Se você tá aqui, significa que você tá adorando e gostando muito desse episódio, então não se esqueça, se inscreva, compartilhe, comente o que você tá achando desse episódio, porque você é uma pessoa muito importante aqui com a gente no Landmark Podcast. Então continua aí assistindo esse episódio.